Bom, sejam bem-vindos à nossa parte 2 da nossa aula de potenciação. Nessa aula as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas, mas vai ser um vídeo mais curto do que o anterior. Continuando de onde a gente parou, a sexta propriedade meio que ela tem muita similaridade com a quinta, para não dizer a mesma coisa, né? O que a gente viu na quinta? A gente viu basicamente a potenciação, né? De números como, por exemplo, base 2, e aí a gente compreendeu melhor como que isso daqui funciona. Se você não assistiu, aconselho você voltar para ver isso e só então partir para essa. Só que agora, como a gente falou lá no último vídeo, a gente falou também dos números, né, elevados a um expoente negativo. Quando a gente está lidando com um número com expoente negativo, a gente basicamente vai ter um número menor do que 1. No caso, 2 elevado a menos 2, a gente teria 1/4. Essa é a aplicação, então, quando a gente diz que essa propriedade é a propriedade da inversão, porque aqui a gente tem a elevado a menos m, e aqui a gente vai ter 1 sobre a elevado a m. Beleza? Bom, vamos partir então para a sétima propriedade. Na verdade eu coloquei sétima aqui, gente, mas como eu tinha dito no vídeo anterior, a gente não tem necessariamente uma quantidade de princípios, de bases, de leis a respeito de potenciação. Esses números aqui é só uma maneira da gente ordenar necessariamente os passos que a gente acha mais importantes. Então eu acho que eles devem ser nomeados dessa forma, outros autores, outros professores vão nomear de uma maneira diferente. Isso daqui não importa tanto quanto um conteúdo em si, foca no conteúdo, certo? Mas enfim, por isso que vocês podem ver 7 aqui, ou eu ter me enganado e ter colocado 7 em um momento anterior, me embananar com o número uma vez ou outra, mas isso não é importante. O que é importante aqui nessa é saber que a gente vai lidar com uma base comutativa. O que é uma base comutativa? A gente vai ter a mesma base e a gente vai ver esse expoente, né, que serve para uma base que ela está unida por um sinal de multiplicação, né, sendo separado e acompanhando cada um dos termos. A gente vai ver que isso, mais à frente, só serve para multiplicação e para divisão. Subtração e adição não entram nesse bolo. Basicamente, o que a gente está dizendo é o seguinte: x versus y ao quadrado é igual a x ao quadrado versus y ao quadrado. Esse 2, meio que essa é uma maneira que a gente encontra de simplificar esses termos, certo? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, um w, ou, vamos fazer melhor. Se eu tivesse aqui um w a quarta versus um h a quarta, essa seria uma maneira mais elegante de escrever isso. Teríamos os dois sobre o mesmo expoente, certo? Do mesmo jeito também a gente poderia ver que a gente fez o processo inverso, mas vamos lá voltar para o processo original e tentar trabalhar com números. 3 versus 2 e ambos elevados a 2. Aqui teríamos 3 elevados a 2 versus 2 elevado a 2. Bom, aqui a gente ainda tem um termo. Claro que a gente sabe que 3 elevado a 2, né, ao quadrado vai dar um 9 versus 2 ao quadrado que vai dar um 4. Mas isso daqui a continuação, a resolução disso daqui são outros 500. O que eu estou tentando é explicar primeiramente para vocês essas propriedades, para só então depois vocês começarem a inserir elas no desenvolvimento, na resolução dos exercícios de vocês. Bom, como eu disse, já na divisão, então, o princípio não vai ser muito diferente da multiplicação. A gente tem aqui a sobre b elevado a n, e a gente, quando tirar esse parênteses, ainda vai ter um a elevado a n e o b elevado a n. Enfim, a gente vai poder ver isso também, por exemplo, em x sobre y elevado à segunda. Sempre vou usar os mesmos exemplinhos para que vocês desenvolvam essa noção, tá? E aqui também seria como se eu pegasse x sobre y versus x sobre y e usasse a propriedade comutativa x ao quadrado versus y ao quadrado. Simplificando, teríamos x sobre y, ambos elevados a 2. Entenderam? E como eu tinha dito anteriormente, essas últimas duas propriedades, elas estão restritas à multiplicação e à divisão.
Isso não vai acontecer de maneira nenhuma em adição e nem mesmo em subtração. Coloquem isso na cabeça de vocês e, se possível, anotem um caderninho. Bom, terceira e última propriedade dessa aula em si, multiplicação de mesma base. O que a gente vai ter? A mesma base com expoentes diferentes, necessariamente envolvidos em uma multiplicação. Aqui a gente vai ter o A como mesma base elevado a M e A elevado a N. Aqui a gente pode reduzir tudo à mesma base e só somar os expoentes. Vou mostrar para vocês de uma maneira mais prática como isso seria com números, né? A gente teria o 2 elevado a 4, por exemplo, e aqui teríamos 2 elevado a 7. Outra letra, por exemplo, y elevado a 3 versus y elevado a 2. Teríamos y elevado a 15, ou a 5. Bom, por hoje é só. Aqui a gente já subiu o sarrafo bem, e a próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais nesses conceitos. O próximo passo vai consistir no passo da divisão, e aí eu creio que isso vai puxar um pouco da mente e da concentração de vocês. Então, para não ficar também um vídeo muito longo, eu vou me encerrar por aqui. Mas quem está lidando de boa com todo esse assunto já pode pular para o próximo vídeo, que eu acredito que já vai estar disponível na playlist. Por hoje é só. Eu agradeço muito pela atenção de vocês e eu peço encarecidamente que vocês sigam, se inscrevam no canal, deem like e compartilhem com os outros coleguinhas que estão tendo dificuldade aí na matéria.